Então, o bacana é a gente poder comparar esse conceito de fé e crença segundo a humanidade com exatamente aquilo que depois fala o livro de Urântia, que é um conceito bem diferente, bem mais avançado, por assim dizer. Quando a gente fala de fé e crença, a ciência que estuda a cognição, o conhecimento e tudo isso chama-se epistemologia. E a epistemologia, né, é bom a gente entender o que a gente vai estudar, ela fala sobre os postulados, conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico ou das teorias e práticas em geral, avaliadas em sua validade cognitiva, isto é, como isso gera conhecimento, ou descritas em sua trajetória evolutiva, seus paradigmas estruturais ou suas relações com a sociedade e a história e a teoria da ciência. A epistemologia relaciona-se também com a metafísica. Seu escopo compreende a questão da possibilidade do conhecimento, nomeadamente, se é possível ao ser humano retratar o conhecimento total e genuíno dos seus limites. Haveria realmente uma distinção entre o mundo cognoscível e o mundo incognoscível? E aí, o que é o mundo cognoscível e o que é o mundo incognoscível, né? E da sua origem, por quais faculdades atingimos o conhecimento? Haverá conhecimento certo e errado em alguma percepção a priori? No discurso comum, uma declaração de verdade é uma típica expressão de fé ou confiança em uma pessoa, num poder ou em uma outra entidade, o que inclui visões tradicionais. A epistemologia se preocupa com o que acreditamos. Isso inclui a verdade e tudo que nós aceitamos para nós mesmos como verdade. E aqui tem uma coisa interessante, porque quando a gente olha a realidade, que também pode ser a verdade, a realidade nos mostra que nós estamos num planeta. Se ele é plano ou se ele é uma esfera, né? Tem um monte de discussão a respeito. Outra coisa que faz parte da realidade que acontece todo dia, existe um dia e a noite. Então, a gente claramente vê na realidade que existe dia e noite, e a gente percebe isso, hora de dormir, hora de acordar, hora de trabalhar. Do mesmo modo, como realidade, entre tantas outras, existe uma natureza, existem animais. Outra parte desta realidade do planeta são os seres humanos. Existe uma realidade incontestável, pois eu posso tocar e identificar esta realidade. Existem sexos diferentes, existem diferenças de sexo entre o homem e a mulher, existem diferenças de comportamento. E eu posso considerar isso uma verdade, porque é o que eu tenho, porque é o que eu vivencio no dia a dia. Independentemente de qualquer coisa, o planeta está aí, o dia e a noite está aí, a natureza está funcionando, os seres humanos estão vivendo, estão se relacionando, estão se tocando. Mas a questão toda acontece quando este ser humano, os seres humanos, como eles interpretam esta realidade relativa ao planeta, esta realidade como eles vivem. Então, existe uma forma destes seres interpretar isto, o ambiente onde eles vivem. E essa interpretação, ela passa por uma personalidade, porque cada ser é diferente um do outro, tem um dom diferente do outro. Ela passa por um corpo físico, passa por sentidos, emoções, sentimentos, mente e espírito. O mais interessante de tudo isso é que a única realidade para nós chama-se corpo físico. Eu vejo, eu toco o corpo físico do outro. Eu me relaciono com aquele corpo físico. Só que quando eu entro em outra parte dos sentidos, emoções, sentimentos e mente, eu não vejo, não toco. Eles ocorrem de forma declarativa. Eu me expresso como eu me sinto, eu me expresso como eu penso, o outro se expressa como se sente, o outro expressa como ele pensa. Então, é uma declaração, não é algo que nós vemos com os olhos. A gente não pode afirmar, em hipótese alguma,
se é verdade ou não verdade o que o outro está falando, mas através da declaração daquilo que ele nos comunica e do nosso senso, a gente se relaciona. Então, o corpo físico é uma realidade, os sentidos, emoções, sentimentos se expressam através de declarações, e o espírito, ele se expressa, a gente com o mundo espiritual, nós expressamos de uma forma um pouco diferente. É uma declaração de mim para comigo mesmo. Não é uma declaração de mim para com outra pessoa. Eu posso falar, eu tenho fé, mas a fé é algo que envolve eu comigo mesmo, e nunca eu com outro. Enquanto que os outros sentidos envolvem a relação eu com o outro. A gente sabe muito bem que essa parte dos sentidos aqui, emoções, sentimento e mente, fazem parte dos 5 espíritos ajudantes da mente, né, que os animais compartilham com a gente, e que essa parte do espírito envolve especificamente os 6º e 7º espíritos ajudantes da mente. Então, são menos declarativos ainda para com o mundo exterior. O que significa isso? Que quando nós estamos nesta parte aqui, de sentidos, emoções e mente, tudo que nós vemos aqui é interpretado por esta parte. Isso daqui interpreta o mundo, interpreta as pessoas, interpreta os pensamentos e sensações das pessoas. E eu interpreto de que forma? Eu interpreto de acordo com aquilo que eu trago de bagagem, de carga hereditária, de educação, de local aonde eu vivo. Uma pessoa um esquimó tem uma interpretação da vida completamente diferente de quem vive aqui no Brasil, na Europa e outro lugar. Ele vive num lugar frio constantemente, ele entende a vida de uma forma diferente. Então, essa interpretação, e é onde a coisa pega, ela está sujeita ao que a gente chama de crenças. Porque eu creio, eu interpreto e posso acreditar que aquela minha interpretação corresponde a algo verdadeiro. E ela é uma crença. E aí surge essa questão dessa diferença entre crença e fé. O que verdadeiramente é verdadeiro, o que verdadeiramente não é verdadeiro e pode evoluir com o tempo, né? Então, a crença. O que se fala sobre crença? Que é um estado psicológico em que o indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade. Veja, sempre de acordo com aquilo como ele interpreta o outro, as condições do mundo. Então, uma premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. Ele travou ou fui eu? Acho que travou a internet do Marcos. Ah, tá. Daqui a pouquinho acho que volta. Tem mais. Vamos Aqui, todos fechar os vídeos, então. Os vídeos que eu acho que melhor, Tu travou, melhor. Marcos. Como é que é? Tu travou. E agora nada voltou? Que você falou, nada Agora que voltou. você falou, a gente ouviu, não. Dessa da crença, Cláudio? A hora que você... Começa de novo aí na crença. Tá. Então, aí, quando eu estava falando, então, que tudo é interpretado, nem vi que travou, né? Que tudo é interpretado, e aí que a gente entra na questão da crença, que é um estado psicológico em que o indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa de verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. E por que isso? Porque esta parte aqui dos sentidos, emoções, sentimentos, são interpretadas pelo nosso corpo físico. De acordo, como eu comentei, de carga genética, lugar onde você mora, se você está sob efeito de drogas, de bebida, das condições do momento, se o clima está bom, se o clima está ruim, a condição hormonal. Então, você interpreta todo mundo de acordo com o momento que você está vivendo naquela hora. Estão ouvindo? Sim. Tá. Sim. As crenças, por A gente vezes... resolveu tirar a imagem que é para... melhor, é porque minha internet é estável. As crenças são, por vezes, divididas em crença raiz, que estão ativamente pensadas,
e crenças disposicionais, a que pode ser atribuída a alguém que não tenha pensado sobre o assunto. O cara chuta. Um exemplo legal é esse. Você acredita que tigre veste pijama? O indivíduo pode dizer assim, não, apesar do fato de nunca ter pensado sobre essa situação antes. Então, ele simplesmente dá uma resposta naquilo que ele acredita que é verdade ou não. Os estudos da psicologia sobre a formação das crenças e a relação entre crenças e ações indicam vários modos de formação de crenças. Primeiro, pela interiorização das crenças, das pessoas que nos rodeiam durante a infância. A gente sabe que pelo menos até os 7 anos a gente está totalmente influenciado, a gente recebe tudo sem filtro nenhum, aquilo que a nossa família fala e o ambiente fala, né? E o Albert Einstein, ele frequentemente falava que o senso comum é a coleção de preconceitos adquiridos até aos 18 anos. A maioria das pessoas acredita na religião ensinada e vivida na infância, sem nunca questionar. Como resultado da propaganda, a qual utiliza a repetição, choque e associações com imagem de sexo, amor, beleza e ou símbolos de fortes emoções positivas, para criar ou alterar crenças. Um dos casos mais contundentes que teve agora foi a questão do Brexit, que a Inglaterra se separou da comunidade europeia, e foi comprovado que teve uma ação do presidente dos Estados Unidos com outras pessoas que convenceram, através do Facebook, principalmente do Facebook, que o país deles estavam sendo tomados por outras coisas, e o que absolutamente era verdade. Então, eles usaram as mídias sociais, o conhecimento do que aquelas pessoas acreditavam para colocarem crenças nela. E elas acreditaram e votaram a favor. Isso saiu até uma reportagem, eles foram ameaçados de morte, foi um problema sério esse negócio. E como resultado de um trauma físico, especialmente na cabeça, que pode alterar radicalmente as crenças de um indivíduo. E experiências espirituais. Isso é uma coisa, se a gente lembrar do apóstolo Paulo, ele mudou completamente após uma experiência espiritual, ou pessoas que passam por processos de iluminação. Também as crenças podem vir pela adoção de crenças de um líder carismático. Mesmo que essas crenças sejam negadas por todas as crenças anteriores e produzam ações opostas aos interesses do indivíduo. Indivíduos racionais precisam conciliar sua realidade direta com qualquer dita crença. Portanto, se a crença não está presente ou possível, isso reflete o fato de que as contradições são necessariamente superadas usando a dissonância cognitiva. E o que é a dissonância cognitiva? Ela foi desenvolvida por Leon Festinger, professor da New York School for Social Research em Nova York, para explicar que existe uma necessidade nos indivíduos de procurar uma coerência entre as suas cognições. A teoria afirma que cognições contraditórias entre si servem como estímulos para que a mente obtenha ou produza novos pensamentos ou crenças, ou modifique crenças pré-existentes, de forma a reduzir a quantidade de conflito entre as cognições. E aqui é fácil a gente ver isso quando você vê principalmente líderes religiosos, que convencem as pessoas a se matarem, ou outros líderes que ficam afirmando que a Terra é plana e tem milhões de pessoas que seguem essa coisa da Terra plana. Então, elas, de alguma forma, quando você tem uma dissociação cognitiva, você precisa achar um significado para aquilo, e você quer saber qual é o caminho certo. Aí muita gente pede a Deus, Deus, qual é o caminho certo, me orienta, tal. Porque é difícil você viver com um conflito dentro de você. É muito curioso isso. Isso é bem ao contrário do que o Augusto Cury ensina, que ele fala assim que uma das técnicas dele era fazer perguntas sem nunca esperar por respostas. Então ele fazia perguntas para tudo, que ele não sabia as respostas, até que um dia ele teve a resposta de tudo. E foi aí que ele fez a teoria da inteligência multifocal. É uma forma também de você ter uma certa tranquilidade em não ter a resposta imediata, não querer procurar um significado imediato para aquela sua dúvida. Porque aí a gente inventa 1 milhão de coisas e é muito difícil, às vezes, comparar isso com a realidade.
Ô, Marco, Fala, Cláudio. sem querer interrompendo. Já Você- interrompendo? Já interrompendo. Fala. Na sua explanação do começo até agora, você está englobando crença em várias camadas. É isso que Perfeito. sua atenção? Crença no que é fictício, crença no que pode ser procurado, crença que não é, que é no transcendental, crença no que é convencido, quer dizer, como se até agora isso que estivéssemos passando fosse uma preparatório para atingir algum outro estágio, é isso? Perfeito, eu estou caminhando nesse sentido. Porque, a bem da verdade, Cláudio, são essas crenças, essa é a forma de evolução. Por isso que eu falei que aquela parte dos sentimentos são, que é a parte psicológica, é a nossa parte mais confusa. Porque através das emoções, do medo, é que o indivíduo se volta a Deus. Primeiro ele tem medo do trovão, depois tem medo da natureza, dos terremotos, para mais para frente, através de uma revelação, ele começar a se virar para Deus. Então, esse é um processo evolucionário. Certo ou errado, é assim que, pelo menos, as informações que o livro nos passa. Então, você começa com medo, né? E do medo é que você vai chegar a uma divindade. E no processo, antes de você chegar a um Deus único, você projeta um Deus de raiva, um Deus castigador, até você chegar na revelação de que Pai é amor. Mas todo o processo evolutivo... Na relação com a natureza, você está dizendo. O teu processo de crenças, ele começa com uma natureza que quer te prejudicar, com os trovões, com a chuva que faz perder você a colheita, e principalmente dos povos primitivos. Outra coisa que foi altamente civilizatória para a religião foi o medo de fantasmas, que os antigos sonhavam com fantasmas e eles morriam de medo de fantasmas, né, porque vinha nos sonhos deles. E isso deu a base para a formação da religião. Para mais para frente, eles conseguirem engendrar um pensamento de algo além deles, algo acima deles. O que você tem que pensar é o seguinte: se você fosse o criador, como você faz uma mente de origem animal se abrir ou pensar em algo além da animalidade, para algo espiritual? Que técnica você utilizaria? De acordo com o livro de Urântia, bota lá o ajustador do pensamento. Não. Fica eles não tinham. Lembra que eles não tinham ajustador naquela época? Não. E essa técnica foi através do medo. Assim como o sexo também foi civilizatório, né? Ele ajudou o homem a formar um lar, ele foi civilizatório. A energia sexual é muito forte, porque ela é um processo civilizatório também. O medo é um processo, entre aspas, divinatório. Ele te leva ao entendimento de uma divindade. Você acha que isso é consciente? Você acha que isso foi feito de forma consciente? Absolutamente. Se você olhar o livro e ler, você vai ver que essa é a técnica que eles estão utilizando. Esse é o processo. Tanto é, Cláudio, que isso é coerente, que um príncipe planetário ele chega 100 mil anos depois dos primeiros homens volitivos, porque eles têm que passar todo um desenvolvimento antes de terem uma revelação. Não é que ele não chega a isso para que a capacidade de raciocínio das pessoas se desenvolvam para chegar no ponto de poder entender o que está se acontecendo naquele momento. Perfeito. Eles chegam porque a mente do homem é muito primitiva, ele recém saiu do animal, né? Ele ainda está na era do fogo, como andou em Fonta, tudo. Então, tem que ter um desenvolvimento para que ele possa ir para Deus, para que possa ir para... É difícil entender isso, eu reconheço, mas é a técnica que é utilizada, porque pensa assim, você é o criador, você cria a música. Agora, se eu crio uma música, como eu faço um animal entender minha música? Por exemplo, que mecanismo eu vou usar para que ele tenha a sensibilidade de ser sensível à música? Então, a mesma coisa, como é que eu vou usar um mecanismo para que o homem de mente animal, ele passe para a mente de acreditar em Deus, de ter uma fé? Porque não é nem mais crença, é questão de fé.
que eu vou chegar lá na frente nisso, tá bem? Boa sua pergunta, é difícil isso. Isso realmente não é simples. Espera aí, só deixa eu fazer uma coisa aqui. Sair dessa. Share screen. Estão vendo direitinho aqui? Então, oi, tá ouvindo? Sim. Então, tá tudo certo. Até as pessoas mais educadas e conscientes do processo de formação de crenças se agarram firmemente às suas crenças e agem de acordo com elas, mesmo contra seu próprio interesse. E tem a Anna Holley, ela tem uma teoria da liderança que ela afirma o seguinte, o que a gente vê que é verdade, isso é civilizatório, né? Se você quer que suas crenças mudem, é a prova de que você está mantendo os olhos abertos, vivendo plenamente e aceitando tudo que o mundo e as pessoas ao seu redor podem lhe ensinar. Porque você está aberto sempre para o novo, você não está preso naquilo que lhe foi imposto, principalmente na infância, né? Isso significa que as crenças dos povos devem evoluir à medida que ganham novas experiências. Vocês lembram que o Einstein falou? Veja o que ela está falando. E olha o que diz o livro de Urântia. Os costumes originaram-se de um esforço para ajustar a vida grupal às condições de consciência da coexistência das massas. Os costumes foram a primeira instituição social do homem. A sobrevivência de uma sociedade depende principalmente da evolução progressiva dos seus costumes, o que significa o modo de viver, as crenças de que você tem, no que você acredita. O processo da evolução dos costumes surge do desejo da experimentação. Novas ideias são levadas adiante e a competição decorre daí. Todas as instituições sociais modernas provêm da evolução dos costumes primitivos dos vossos ancestrais selvagens. A convenção de hoje são os costumes de ontem, modificados e ampliados. O que significa que a base foi lançada através do primeiro homem volitivo e a partir daí tudo é evolucionário. E existe uma diferença entre a crença em alguém ou alguma coisa, é um conceito distinto de acreditar que. Existem dois tipos de crença em. Crença ou afirmação comendatária, uma expressão de confiança em uma pessoa ou entidade, como eu acredito na sua capacidade de fazer o trabalho. Ou crença ou afirmação existencial, é uma reivindicação de crença na existência de uma entidade ou fenômeno, que manifesta a necessidade implícita de justificar a pretensão da existência dessa entidade ou fenômeno. É frequentemente usada quando a entidade não é real, a sua existência é controversa ou é posta em dúvida, como eu acredito em Deus. Ele acredita em bruxas e fantasmas. Muitas crianças acreditam em Papai Noel. Então, existe uma diferença entre essas formas de crença e é isso que a epistemologia estuda e que nós, como humanos, estudamos, tá? A fé. O que diz a humanidade em relação à fé, para depois a gente comparar com o livro de Urântia? É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Se eu tenho fé, teoricamente, eu não posso ter dúvida. E aí tem uma sagacidade, um marketing muito legal da Igreja Católica, que onde em cada missa ele fala, esses são os mistérios da nossa fé, que Maria é virgem, que tem um monte de outras coisas que acontecem, que são os mistérios da nossa fé. Eles não permitem que você questione. Porque se você questionar, você vai pôr em dúvida a base do que é a igreja. Assim como você tem outras religiões que não permitem que você questione. Porque a hora que você questiona, você passa por aquele passo, eu vou evoluir, eu vou elevar o meu estado de consciência.
Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A expressão se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar, embora esses três últimos não necessariamente exprimam o sentimento de fé, posto que podem embutir dúvida parcial como reconhecimento de um possível engano. Que é o que acontece geralmente quando você vê as pessoas mudando de religião, mudando de partido político. A única coisa que eles não mudam é de time de futebol, não sei porquê, né? A relação da fé com outros verbos consiste em nutrir um sentimento de afeição, ou até mesmo amor, por uma hipótese a qual se acredita ou confia ou aposta ser verdade. Portanto, se uma pessoa acredita, confia ou aposta em algo, não significa necessariamente que ela tenha fé. A fé é aquilo que eu falei, é uma declaração de você para você mesmo. A crença é algo que eu declaro para o outro, eu declaro para as pessoas, mas que eu posso achar que é fé. Desde que eu tenha certeza e tenha escrutinado essa crença se realmente ela é uma fé para mim. Diante dessas considerações, embora não se observe oposição entre crença e racionalidade, como muitos parecem pensar, deve-se atentar para o fato que tal oposição é real no caso da fé, principalmente no que diz respeito às suas implicações no processo de aquisição de conhecimento, que pode ser resumida à oposição direta à dúvida e ao importante papel da última que desempenha na aprendizagem. A fé, como não acontecia com a Igreja Católica, que é o melhor exemplo, não é crítica à Igreja Católica, ela impedia a questão de Maria Virgem e outros dogmas que a pessoa crescesse em conhecimento, porque ela tinha que ter aquilo como fé única e ponto. Que tem a ressurreição, que você, quando morrer, vai acender a mão direita do Pai. Então, como são mistérios da nossa fé, você não consegue, através do conhecimento científico, crescer ou pôr oposição a essa fé. Quem, teoricamente, faz isso, como são coisas espirituais, né, geralmente é a revelação. Aí vem alguém, um instrutor, que revela e te mostra o caminho como ele é. Foram assim que foram feitas as revelações antigas. É impossível nutrir o sentimento de fé em relação a uma pessoa, um objeto inanimado, uma ideologia, um pensamento filosófico, um sistema qualquer, um conjunto de regras, um paradigma popular social e historicamente instituído, uma base de propostas ou dogmas de uma determinada religião. Por quê? É possível você nutrir um sentimento de fé, mas se você nutre esse sentimento de fé, e se você questionar esta sua fé, você pode ver que ela é uma crença. E se ela é uma crença, ela não é fé, porque fé está acima da crença. A fé é algo que você não tem como questionar. Você pode tentar tudo o que você quiser, mas é um sentimento que vem lá de dentro e que você sabe que aquilo é verdade. Por que que você sabe? A gente sabe, são os espíritos ajudantes da mente, o ajustador. Mas é algo que eu não tenho como comprovar cientificamente. Eu posso, através da neurociência, ver que uma determinada área do cérebro acende quando eu falo de fé. Mas aquilo, ela acende, significa que é aquela área que está ligada à fé, mas aquilo não é a fé. A fé é algo mais interno, é algo que está além da sua mente, que vem do profundo do seu coração, do seu sentimento, da sua alma, do que quer que seja, né? Tal sentimento não se sustenta em evidências, provas ou entendimento racional, ainda que este último critério seja amplamente discutido dentro da epistemologia e possa se refletir em sofismas ou falácias que o justifiquem de modo ilusório. E, portanto, alegações baseadas em fé não são reconhecidas pela comunidade científica como parâmetro legítimo de reconhecimento ou avaliação da verdade de um postulado. E aí que é uma coisa interessante que muitos seres no passado falaram, não dá para você evoluir se não existe uma conexão entre ciência, fé, arte e religião. Entre ciência, filosofia e religião.
essas três coisas, cada uma dentro do seu quadradinho, por assim dizer, elas têm que interagir. A fé, a religião, ela não pode ser somente dogmática. Ela tem que entender a evolução da ciência e se adaptar à evolução da ciência. A ciência, pelo seu lado, não pode negar que bilhões de pessoas tenham fé, que acreditem em um Deus, e não achar que o mundo é mecanicista, que nasceu do nada, que tudo aqui é por acaso. Existe uma causa por trás de tudo isso. E é isso que a ciência não reconhece aqui, né? A fé é geralmente associada a experiências pessoais e herança cultural, podendo ser compartilhada com outras através de relatos, principalmente, mas não exclusivamente, no contexto religioso, e usada frequentemente como justificativa para a própria crença em quem tem fé, o que caracteriza um raciocínio circular. E aqui a gente tem que fazer a diferenciação entre fé e crença, porque a hora que eu falo da minha fé, eu estou explicitando a minha fé, mas não é a minha fé, é a minha crença. A minha fé é eu comigo mesmo. Eu posso falar para você, olha, eu tenho uma fé em Deus que vocês não acreditam. E não vou acreditar mesmo, porque eu não tenho como explicitar para você esse sentimento que está lá por trás e que caracteriza esse diálogo de mim para comigo mesmo. A fé se manifesta de várias maneiras e pode estar vinculada a questões emocionais. Muita gente acha que tem fé porque o filho fica no hospital ou porque o filho sofre um acidente e aí a pessoa se volta para Deus. Então ela vê isso como um conforto para as aflições desprovidos de sinais de futura melhora. E os motivos considerados moralmente nobres ou estritamente pessoais egoístas, quer dizer, eu vou ter fé porque eu tenho uma necessidade. E a fé independe da sua necessidade. Você usa a sua fé em uma necessidade. Mas independente de você estar numa necessidade, aquela fé é viva e permanente. Porque senão você está negociando. Olha, tenho fé porque eu preciso da ajuda de Deus. Então agora eu vou manifestar minha fé, eu vou rezar todo dia na igreja para que salve todo mundo. Não que a oração não seja poderosa, mas há uma diferença, né? Então eu creio que existe um Deus. E numa hora da necessidade eu vou apelar para esta crença, que eu vou chamar de fé, para que ele me ajude. Pode estar direcionada a alguma razão específica que a justifique, ou mesmo existir sem razão definida. Também não carece absolutamente de qualquer tipo de argumento racional. Não tem. A crença tem argumentos racionais. A fé não tem argumentos racionais. E aqui vem a grande diferenciação, né? Para depois a gente discutir um pouco e fazer o nosso exercício. A fé, e o que fala o livro de Urântia da fé, sobre a fé? Nós vimos todo o contexto, por cima, obviamente, porque isso é um estudo, levaria muito tempo para se fazer total, mas pelo menos eu procurei extrair a essência do que significa a crença e a fé, de acordo com como as pessoas atualmente pensam na nossa sociedade. Agora, o livro de Urântia ele é muito pontual nesse ponto. Ele fala assim, a crença é sempre limitante e aprisionadora. A fé é expansiva e libertadora. Por quê? A crença fixa, a fé liberta. Todavia, a fé religiosa viva é mais do que uma associação de crenças nobres. É mais do que um sistema elevado de filosofia. É uma experiência viva. Por isso que eu falo, é de você para com você mesmo. Voltada para os significados espirituais, junto aos ideais divinos e aos valores supremos. É mais ou menos aquilo que eu falei para o Cláudio. Como é que você faz para transformar uma mente animal totalmente voltada para o material, para algo acima do imaterial, que é intangível, invisível, né? Por isso que ela é uma experiência viva, e para isso nós temos um monte de ajudantes da mente, nós temos o ajustador do pensamento, nós temos o Espírito Santo, todo mundo está ajudando esta mente a dar um passo em relação a sair da crença, que é limitante e aprisionadora, para ir para uma fé expansiva e libertadora. Por quê? A fé permite que eu experimente. A fé permite que eu conheça.
e não me faz ter rituais que me escravizam. Você tem religiões hoje que têm rituais altamente escravizantes, como tinha no passado, que as pessoas passavam o dia inteiro delas fazendo rituais devido a crenças e praticamente não viviam a vida, né? É mais que um sistema elevado de filosofia, é uma experiência viva voltada para os significados espirituais. E nós já vimos em outros estudos que o nosso caminho de desenvolvimento no universo são significados espirituais. É conhecer a Deus e servir aos homens. Então, a fé é basicamente completamente diferente do que se fala na parte científica, é você saber dentro de você que existe uma causa primeira para tudo isso, e servir aos homens. Essa é a parte mais importante, é o serviço, não é? É você sair do egoísmo e partir para o serviço aos seus semelhantes. As crenças podem transformar-se em posses grupais, mas a fé deve ser pessoal. As crenças teológicas podem ser sugeridas a um grupo, mas a fé apenas pode surgir individualmente no coração do religioso. Então, isso daqui mostra claramente que o que a gente tem o tempo todo, no dia todo, são crenças. A fé é algo absolutamente acima dessas crenças e algo absolutamente individual. É você com o seu interior, é você com o seu ajustador do pensamento. A razão da ciência é baseada nos fatos observáveis do tempo. A fé da religião baseia o seu argumento no programa espiritual da eternidade. Esse é o grande salto. No mundo a gente morre, mas a gente sobrevive no mundo espiritual para a eternidade. E é isso que o homem tem que entender. Sair desta prisão que significa viver e morrer, para ter a fé de que há um Pai que vai nos elevar acima de tudo isso. O que o conhecimento e a razão não podem fazer por nós, a sabedoria verdadeira aconselha-nos a permitir que a fé realize, por intermédio do discernimento religioso e da transformação espiritual. E aqui tem um ponto extremamente importante, que é a transformação espiritual. A hora que você se entrega à fé, ela te transforma. É como se caísse uma máscara, é como se caísse a ilusão do materialismo. E você vê que é possível você chegar a outros níveis de consciência. É mais ou menos aquele desenho que eu mostrei para vocês na semana passada, onde a gente estava falando sobre o ajustador do pensamento, onde, quando nós estamos no domínio físico, nós temos sucessões de infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades cada hora eu acredito numa coisa, cada hora eu quero uma coisa. E o que o livro nos informa? Que o que é fazer a vontade do Pai? É simplesmente você, nessa sucessão de infinitas possibilidades, conectar-se à vontade do Pai com: Pai, seja feita a sua vontade. Pai, seja feita a sua vontade. Eu quero fazer. Pai, seja feita a sua vontade. Que esta é a forma que você consegue sair do mundo material e efetivamente se conectar ao mundo espiritual. A partir daqui, o ajustador que veio do Pai te leva de volta ao Pai. Senão, nós vamos passar a vida toda questionando. Não é que quem tem fé não precise questionar, mas precisa conhecer, é diferente, né? Então, eu tenho fé e que existe esse Pai e que está tudo certo. E aí eu me conecto a Ele e eu consigo elevar a mente do nível animal para um passo além deste nível tão baixo material que a gente está. É essa a lógica da fé, é essa a lógica, e essa é a diferença entre as crenças. A fé transforma-se na conexão entre a consciência moral e o conceito espiritual da realidade permanente. É esse salto que a humanidade pode ter consciência moral, mas não necessariamente ter uma consciência espiritual. A consciência espiritual é desenvolvida pela revelação, pelos líderes religiosos e pela fé que você tem. A consciência moral vem dos costumes. Ela vem porque
digamos assim, o bem é que sempre prevalece. Essa fé salvadora tem o seu nascimento no coração do homem, no coração humano, quando a consciência moral do homem compreende que os valores humanos podem ser transladados do material para o espiritual, na experiência mortal, do humano até o divino, do tempo até a eternidade. Nós falamos também sobre o ajustador que o primeiro passo de ser feita a tua vontade é transferir para a nossa alma em evolução, né, a nossa vontade, a nossa identidade para uma evolução. Depois que você transfere essa identidade para a alma em evolução, a gente na fusão transfere para o ajustador, e quando você se torna finalitor, essa identidade é transferida para o próprio Pai Universal. É isso que ele quer dizer. E é esta fé que a gente tem que ter de sair deste conflito humano para o espiritual. A razão é o ato do reconhecimento das conclusões da consciência em relação à experiência com o mundo físico da energia e matéria. A fé é o ato de reconhecimento da validade da consciência espiritual, algo que não é suscetível de outra comprovação para os mortais. Não tem como comprovar a fé, como não tem como comprovar a Deus. O próprio livro fala, não tem, né? A lógica é a progressão sintética da busca da verdade na unidade da fé e da razão, e é baseada nas dotações da mente inerente aos seres mortais. O reconhecimento inato das coisas, o significado dos valores. O nosso processo de evolução é reconhecer as coisas e dar um significado para ela e um valor para ela. Depois que você passa desse reconhecimento inicial, desses significados iniciais, é que você, através de ter suas necessidades supridas, de ter a tua vida relativamente confortável, ter alimento, tudo, você pode começar a pensar em transferir esses significados e buscar os valores espirituais. Os significados espirituais e valores espirituais. Os significados por hora no planeta que a gente vê é você ter lucro, é você ter dinheiro, é você ter um bom carro, é você ter casa, é você ter tudo para você. Só que os significados para o espírito é você servir ao próximo. Não é que você não possa ter para você, mas o significado maior é Pai, seja feita a tua vontade, porque você, a partir dali, vai servir ao teu próximo. E o amor, ele só flui quando você serve. O amor você não acumula. O amor, ele passa por você e é dado para os outros. Então, não adianta o ego querer o amor para ele e se maravilhar com o amor do Pai para ele. Ele só vai ter este amor a hora que ele tem os significados do servir ao próximo, da irmandade, da paternidade de um pai e se ofertar aos outros. Isto são os valores divinos. É isso que nós temos que caminhar. A fé haverá falsificado a sua confiabilidade ao presumir, negar as realidades e conferir aos seus devotos apenas conhecimentos presumidos, o que não seria a fé, né? A fé é traidora quando fomenta a traição à integridade intelectual e deprecia a lealdade aos valores supremos e aos ideais divinos, que foi exatamente o que o Lúcifer fez, que foi exatamente o que Caligástia fez. A fé nunca deixa de lado o dever de resolver os problemas da vida mortal. Isto é, não é porque eu tenho fé que ao Deus dará. Deus dará. Não, Deus não vai dar. Eu tenho que trabalhar por isso. A fé viva não fomenta o fanatismo, a perseguição ou a intolerância. Então, quando você vê muitas religiões, muitos políticos, quem quer que seja, pregando fanatismo, perseguição, intolerância, obviamente que isso não é fé, isso é crença. Eles acreditam que aquilo é o melhor, mas não é fé, porque a fé está acima disso, ela está ligada aos valores divinos. Então, tudo isso deve estar de acordo com o plano do Pai, o qual tem pregado o progresso finito por meio do esforço, a realização da criatura pela perseverança e o desenvolvimento da personalidade por meio da fé. A personalidade se desenvolve por meio da fé, dela se desidentificar com o ego e colocar esta identidade no ajustador.
ordenando que a experiência e evolução do Supremo seja assim, né? O Pai fez com que fossem possíveis as criaturas finitas existirem nos universos e algum dia alcançarem pelo progresso experiencial a divindade da supremacia. A vida humana continua, sobrevive porque tem uma função no universo, a missão de encontrar Deus. Está aqui, ó. Isso daqui resume tudo o que a gente está falando. Todos nós temos esse impulso interno de encontrar Deus. É isso que nos move, por mais que a gente não se atente ou reconheça. A alma do homem ativada pela fé não pode parar antes de atingir essa meta de destino. E uma vez atingida essa meta divina, a alma não pode jamais acabar, porque terá se tornado Deus como Deus eterna. Então, nós temos dentro de nós esta semente, por isso que está todo mundo aqui ouvindo isso, que é o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero disso daqui, como é que eu encontro Deus. É esta semente, essa insatisfação interna que está na nossa alma, né, que é ativada pela fé e que quer ir em frente, que busca de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, essa é a grande diferença da fé. Outra coisa importante que isso daqui, eu não vou falar isso daqui, não. Eu quero falar sobre a fé de Jesus. A vida inteira do mestre foi condicionada consistentemente por essa fé viva, por essa experiência religiosa sublime. Essa atitude espiritual dominou totalmente o seu pensamento e o seu sentimento, a sua crença e a sua oração, o seu ensinamento e a sua pregação. Essa fé pessoal de um filho, na certeza e na segurança do guiamento e da proteção do Pai Celeste, conferiu à sua vida única um dom profundo de realidade espiritual. Veja, não é de realidade material. Esta fé é que deu a ele o senso da realidade espiritual, que é o que a gente tem que buscar. E ainda a despeito dessa profunda consciência em relação íntima com a divindade, esse Galileu de Deus, quando era chamado de bom mestre, imediatamente dizia: por que me chamais de bom? Quando nós nos defrontamos com um autoesquecimento tão esplêndido, começamos a compreender como o Pai Universal achou possível manifestar tão plenamente a si próprio, nele e revelar-se por meio dele aos mortais dos reinos. Dúvidas? Cláudio, você vai se jogar da janela? Não, segura aí. Nossa, mãe do céu. O que foi? Ficou tonto? Esse negócio da gente não poder interromper é uma mordaça incrível. Mas tem uma coisa, né? Porque quando existe um ponto muito legal que você está falando, que é o seguinte: toda apresentação, obrigado por tocar nesse ponto, ela tem uma lógica. Quando as pessoas interrompem demais, elas querem palpitar de acordo com aquilo que elas acreditam, com aquilo que elas pensam. E elas não entendem o raciocínio como um todo. Muitas vezes, a resposta que você está perguntando agora, ela vem lá para frente. Então, se começa muito debate antes, porque, lógico que isso é tudo sujeito a muitas dúvidas, você perde todo o raciocínio daquilo que está sendo transmitido, entendeu? Então, por isso que a gente não tem interrompido muito, porque eu já percebi que perde, cara, porque aí desvia. Aí uma pessoa vai lembrar do gato que caiu do telhado do outro. Aí outra vai justificar o cachorro que saiu correndo na rua. E aí você perde o espírito da coisa. Não, eu concordo, você sabe disso, a gente já conversou a respeito disso, entendo que não deva se interromper para não quebrar o raciocínio. Mas a gente precisa aprender, eu pelo menos preciso aprender, a anotar, entendeu? Porque eu Por isso que eu falei trazer papel e lápis. Não, tudo bem. Tem papel. Aquilo que não falta na mesa de um letrista é papel e lápis. Mas acontece o seguinte... Só um minutinho, Desirê. O assunto é tão metafórico e o uso da semântica é tão abundante, porque você pode nomear crenças
de diversas maneiras, e nomear fé de diversas maneiras, e elas todas significarem a mesma coisa ou significarem coisas diferentes, né? E isso, de acordo com cada um de nós, porque com aquele negócio que a gente conversou, nós estamos aqui em 54 pessoas. Quem são essas 54 pessoas? Que nível cultural tem essas 54 pessoas? Até onde essas 54 pessoas leram para poder dar passos mais largos, para poder entender o que a gente está falando? Porque o assunto é hard, entendeu? É muito duro. Nós não estamos falando aqui de catecismo, nós estamos falando aqui de pós-graduação. Então, para chegarmos a esse nível de entendimento, a gente passa por coisas muito pesadas. Por exemplo, o que me sobrou aqui na cabeça, nesse esfarelou aqui, ainda ficou por aqui, é o seguinte: eu não acho que você você ter dúvidas, a fé não admite ter dúvidas. Eu acho que a fé pode até não admitir ter dúvidas, mas a fé tem que admitir ter questionamento. Absolutamente. Porque se eu não questionar, eu não progrido. Eu não duvido. Cláudio, eu não duvido das coisas que eu entendi, o que eu aprendi, o que eu tento absorver. Mas as questões me colocam o tempo todo de frente para alguém que tem que me responder. Como o livro de Urântia não gosta de responder a ninguém, entendeu? Mas, Cláudio, tem uma coisa interessante que você falou. Essa questão das pessoas, a gente vai discutir na quarta-feira. Essa questão da fé, por isso, olha, veja, eu mostrei o conceito humano e mostrei o conceito do livro de Urântia. E eles são bastante diferentes. São bastante Se você tem fé, a fé é algo além da crença. Agora, eu citei várias vezes, é importantíssimo você questionar, inclusive, a sua fé, para ver se ela é uma fé verdadeira. Por isso que eu quero fazer o exercício das crenças. Porque eu posso dizer, eu tenho fé, eu tenho certeza que eu tenho fé, porque uma coisa é eu achar que eu tenho fé. Isso pode ser uma crença. Porque a fé é algo que está acima de tudo isso. E esse é um assunto muito longo, só que a gente tem que começar por um começo, por assim dizer, e levantar a questão de uma forma mais simples, porque senão vira uma academia, né? Vira. Então, bom, peraí, César, deixa a Desirê falar que ela tinha levantado a mão, só um minutinho. Fala, Desirê. Foi uma pergunta que eu vi no chat que eu achei bem interessante. O Fábio perguntou, é possível perder a fé? Né? E eu achei muito boa a pergunta dele. Não, eu acho ótima também. Eu que pergunto, é possível perder a fé? Então, se você perder a fé, é porque você não tem fé. É porque você teve uma decepção tão grande, tão grande. Essa questão da semântica que eu estou falando. Pois é, Cláudio, mas veja, Jesus, mesmo rezando lá no Getsemane, sabendo que ia ser crucificado, e pedindo ao Pai que o liberasse daquela dor, ele não perdeu a fé. Agora, se eu tiver alguma dor muito grande, porque eu perdi o filho, porque eu perdi isso, não sei o quê, e eu deixar de ter fé por isso, não era fé. Puxa, Marcos, você está sendo... Porque isso é uma crença, Cláudio. É uma crença. Eu estou castigando. Eu estou castigando a Deus. Tão... Pragmático. Porra. É importante você pegar o ser humano desse jeito, analisar ele, acabar com ele, entendeu? É impiedoso. O ser humano tem que ter alguma coisa de misericórdia, de consolação, que ele possa falhar. Isso não quer dizer que ele não tenha fé. Eu não estou dizendo que ele... Veja bem. Nós falamos já isso. O mundo é cruel. O mundo é duro. O mundo é duro. Mas veja bem, se eu tenho fé de verdade, não é porque eu sofri uma baixa... Vamos pensar na coisa no estrito senso. Se eu tenho verdadeiramente fé, por pior baixa que eu tenha,
Se for fé, eu não perco a fé. Mas, não, você está coberto de razão e eu concordo com você. É que essa coisa que a gente chama de fé, ela tem escalas, ela tem dimensões. A fé não é uma coisa exatamente igual para você, para mim, para Neuza, para Estela, para Maria, para Ângela. Ela não Concordo. Essa fé ela tem dimensões, ela tem a Desirê, ela vai até a página 5, eu vou até a página 2, o Tiago vai até a página 18, continua sendo fé. Agora, esse aprendizado, né, nós estamos aqui jogados nesse mundo para ter uma experiência avassaladora, sem guia de cego. Então, poxa, os momentos em que eu possa ter dúvidas, que eu possa, por algum fato da vida, do destino, mexer comigo, eu acho que isso... Desculpe, meu filho me ligando. Eu acho que isso não me desmerece, desde que eu acho o caminho de volta. Mas não te desmerece, é o filho pródigo. Em momento nenhum te desmerece. Exatamente. Eu tenho o direito de achar o caminho de volta. Deus tem que me permitir, como o ser humano, eu não sou um espírito divino, ele tem que permitir a mim as falhas que ele sabe que eu tenho. Então, Cláudio, e me dê tempo de poder vencê-las. Essa questão... Desculpa, o pior é quando a fé é egoísta. Essa questão de aceitar... A questão de aceitar essas coisas... Travou. Alô? Voltou. Oi? Voltou, pode falar. Voltou, pode falar. Voltou? Sim. A questão, Cláudio, de você aceitar isso é uma autopunição interna nossa, que quer que a gente vá para frente. É o nosso ideal de ego. Porque Deus não está nos cobrando nada. Em nenhum momento, em nenhum instante, quem se cobra somos nós mesmos. Sou eu que me cobro, é você que se cobra. As pessoas que mais se cobram são as que mais sofrem. Essa que é a verdade. Desculpa, Moreg, deixa o César falar, você já fala. Desculpa. É rapidinho. É para falar, né? É rápido. Para Desirê, o Daily Brandt, e depois eu poderia falar. Então, tem a Desirê, Sim. César, o Daily Brandt, que eu vi que ele quis falar, e depois eu gostaria de falar. Damolim? Fala, César. É o seguinte, eu acredito em Deus, então isso é uma crença, certo? Agora, Não sei. Agora, eu com Deus, quando eu já sinto dentro de mim, junto com o meu ajustador, que eu vou fazer a vontade de Deus, isso já é fé, não é? Eu pergunto para você, eu devolvo a pergunta para você. Como você sente isso dentro de você? Porque você fala assim, eu acredito em Deus. Se eu acredito em Deus, isso é uma boa coisa. Olha que legal. Obrigado, César. Isso é uma boa coisa para o nosso formulário. Eu acredito em Deus. Isso é verdade? Você tem certeza que é verdade? O que acontece comigo quando eu acho que eu acredito em Deus? Nós vamos fazer esse exercício em conjunto daqui a pouco. Vamos lá, eu acredito em Deus. Vamos fazer em conjunto para a gente ver se isso é uma crença ou é uma fé. Porque é uma diferença eu dizer eu acredito em Deus e eu tenho fé em Deus. Aí. Eu queria... Só um minutinho, Dália. Deixa o Morelli falar, você é o próximo. E depois o Sabino. Depois o Roberto, que levantou. Fala, Morelli. Rapidinho, falar sobre o que eu tenho visto muito, a fé egoísta. A fé egoísta é aquela que... Vou dar exemplo de um cantor, que eu não lembro o nome dele agora, sertanejo, uns anos atrás. Ele e a namorada, o motorista de segurança, bateram o carro e ele que a namorada faleceu. Aí foram entrevistaram o pai e tal. O repórter que falou assim, perguntou sobre Deus para ele, para o pai do cantor. Ele falou assim, mas Deus existe? Você acha que existe? Eu te pergunto, Deus existe? Então, quer dizer, não existiu para o filho dele, mas existiu por segurança e para o motorista. Mas o importante para ele é que ele ter salvado o filho dele, com o motorista que se lascasse. Sabe? Mas como não salvou o filho dele, então Deus existia mais. Então vejo muito essa fé, que eu chamo de fé egoísta do ser humano.
Então, se não fez para mim, fez para o outro, por que eu não fez? Sabe? É uma coisa que está intrínseca no ser humano, a fé egoísta. Só tem Deus se fizer por mim, se fizer por outro, não vale. São dois conceitos diferentes entre crença e fé. Crença está ligada a um paradigma, está ligado ao seu filtro de percepção, o filtro é individual. O próprio Cláudio diz ali, a fé é individual. O próprio livro de Urântia fala. Ela é a fé é uma coisa pessoal. Agora, as crenças é baseada no filtro individual de cada um. Cada um tem um filtro, porque tem uma história, etc. Agora, como eu adquiro fé? Eu adquiro fé através do conhecimento, através de ouvir. O livro, ele me traz fé, porque ele me revela algo que está acima da minha compreensão terrena, e no momento que eu começo a ter mais compreensão sobre um plano que está acima de mim, eu vou solidificando essa fé, eu vou tornando essa fé mais sólida. Então, da mesma forma que Jesus teve que desenvolver a fé dele na terra como homem, ele foi construindo essa fé com a experiência dele. Então, a fé ela é pessoal, mas ela é adquirida, ela é solidificada com conhecimento. O objetivo de nós estarmos aqui também está relacionado a essa construção da fé. Então, internamente, eu vou ter uma certeza, porque a fé é uma certeza de que esse plano que eu não estou vendo fisicamente, ele é real. E, na verdade, esse plano espiritual ele é muito mais real do que a matéria. Então, o próprio livro fala isso. Ele nos mostra claramente que o plano espiritual é muito mais real que a matéria, né? Eu vejo assim. Legal, eu gostei do seu posicionamento, Dali, porque realmente a gente aprende que existe a fé quando você cresce. E é uma coisa que você vai adquirindo e você vai entendendo. Tanto é que nós estamos discutindo aqui o que é a fé. Porque ninguém... Né, a gente não sabe também. Nós também estamos em busca. Essa coisa de conversar na fé sobre um plano metafísico, ela é uma coisa. Se a gente conversa sobre a fé no plano da vida real, ela é outra fé. Ela, no plano metafísico, ela praticamente não sofre o atrito da vida. E no plano real, ela sofre o atrito da vida. Então, as suas convicções têm que ser muito maiores, as suas certezas têm que ser muito maiores, como que o Marcos estava dizendo, quer dizer, não é porque, ou como o Morelli acabou de citar aqui no exemplo, não é porque morreu meu filho ou morreu alguém que estava dentro do carro, que foi isso, que isso questiona a sua fé. A fé não foi feita para esse tipo de coisa, a fé não foi feita para ser testada, a fé foi para ser adquirida. Por isso eu entendo muito, questiono às vezes só para exercer o contraponto, eu entendo muito quando o Marcos tenta estabelecer um marco divisório da crença e da fé, porque parece que a gente tem que subir uma escada da crença para alcançar esse ponto aqui, onde a fé não precisa mais de bengala, né? Perfeito, Cláudio. Ela está tão dentro de você que ela se manifesta sem você precisar. Eu não penso em Deus e quando eu penso em Deus, aí a minha fé vem. Não, a fé ela tem que vir independente de se eu penso em Deus. Ela tem que estar dentro de mim o tempo todo, me convencendo para caminhar o caminho correto. Porque o caminho correto ele só é... Meu entendimento, o caminho correto ele só é correto porque você caminha instintivamente. Ele te leva a caminhar aquilo ali. O fato de eu ficar pensando no livre-arbítrio, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, para cá, ainda estou em construção. Eu ainda estou em construção. Porque o dia que a gente tiver fé em Deus como o pano de fundo da nossa vida, da nossa criação, do objetivo da ascensão dele, que nos criou, que nos habita e que tenta nos amar de uma maneira tão
poderosa de que possa perdoar tudo que a gente faça, entenda e vai. Esse ser que está em nós, ele tem que estar em nós 24 horas por dia, sem ser um sentimento, desculpe, é que às vezes vai faltar palavra e eu vou falar uma bobagem, assim, uma palavra mais chula, sem ser um sentimento babaca, entendeu? Eu não tenho fé porque, tendo fé eu sou melhor. Porque eu tenho fé. Eu tenho fé porque ela está intrínseca em mim. Eu conheci alguma coisa na vida que me deu a mão e eu pude caminhar. E pude conversar com os meus iguais, convicto do que eu penso. Não querendo convencê-los do que eu penso, mas convicto do que eu penso. Eu vejo muito as histórias que a Desirê contava lá atrás, das questões por onde ela passou e aonde ela chegou, e a maneira bem-humorada como ela dizia, que eu cheguei e chutei para o alto porque estava me perturbando mais do que estava me ajudando. Eu acho isso de fantástico, entendeu? Fantástico. A pessoa fala assim, eu tenho um ponto em que eu não consigo passar. O que eu faço? Vou ficar batendo, até eu falar assim, bom, perdi minha fé. Não. Cláudio, você comentou uma coisa, Sabino, já falo para você falar, que eu não quis comentar, que foram aqueles slides que eu pulei, que chama-se alter ego. O alter ego, ele é esse caminho intermediário entre você e depois Deus. Porque a criança, quando começa a falar sozinha, ela forma um alter ego, que ela pensa que é Deus, ela pensa que é um amiguinho, entendeu? É esse diálogo que você tem com você mesmo, é esse seu alter ego. Olha no livro de Urantia, depois eu até passo, se vocês quiserem, eu não quis, porque ia ficar muito pesado, mas existe esse diálogo, e muitas vezes tem pessoas que confundem esse alter ego com o ajustador, e acha que está falando com o ajustador. Ela está falando com uma porção dela mesma, que ela mesma criou, nas fantasias dela, que lhe dá suporte. E ela confunde isso com o ajustador. Então, isso também é uma evolução que a gente tem que passar. De realmente, assim, faça a tua vontade até que você chegue nisso efetivamente. Porque você tem um alter ego nesse meio do caminho. E que a gente não percebe. Você cria isso quando é criança. Tem gente que fala, não, eu falo com Deus todo dia. Eu falo, tá bom. Você está falando com seu alter ego. Porque a pessoa que fala com Deus de verdade, me desculpa, isso é uma opinião minha, que ela está em verdadeira comunhão, pouquíssimas pessoas vão saber. Pouquíssimas pessoas vão saber e vão entender. Porque aquilo é tão profundo que ela não precisa mostrar mais nada para ninguém. Ela não precisa mostrar conhecimento. Ela é a primeira a não dizer, porque não precisa. Eu cheguei lá. A gente tem que lembrar que a vaidade, o egoísmo, tudo isso é civilizatório também. O livro nos mostra. Você precisa mostrar para o outro que você é bom no esporte, que você é melhor. A hora que você você não tem que mostrar nada. Você cara. Quem não mostra. Sabino, você queria falar? Marcos, Parece que a Desirê estava na frente para falar. A Desirê já falou. Na sequência do César e do Dallebrand. Ela falou. A Desirê falou? Mas é o Sabino, depois o Roberto, depois o Morelli, Marcos. Voltou minha conexão agora. Voltou. Sabino, Todos conhecemos, por documentários e filmes, histórias de campos de concentração. E tudo que aflige as pessoas que estão lá. Houve uma pessoa dentro de um campo de concentração que passou por todas as aflições possíveis dentro de um campo. E o risco de morte estava presente a todo momento. Por fome, por doença, por tortura, por tudo. E uma pessoa que estava num campo de concentração elevou-se um pouco e procurou uma ligação com uma fonte superior que a pudesse confortar.
e colocou toda a sua confiança nessa fonte superior e passou por todas as situações possíveis no campo de concentração. Mas essa pessoa cada vez colocava mais fé naquele nível superior que ela acreditava que poderia ajudá-la a suportar e a ter conforto naquele clima. A fé que mantinha essa pessoa tirava dela o medo e o temor da morte. E ela ajudava os outros. E ela, com esse comportamento, confortava todas as pessoas em volta dela. Eu estou falando de algo real. A minha esposa, Suzana, teve um irmão que esteve em campo de concentração. A pessoa que entregou a sua confiança e esperança, porque ele tinha uma certeza interior, ele chama-se, acho que é Viktor Frankl. Ele colocou-se à disposição daquela fonte para que a vida dele tivesse o destino que tivesse que ter. Enquanto isso, ele ajudava a todos em volta dele. E foi assim. Vocês hoje devem conhecer uma ciência que foi criada e divulgada pelo mundo, que educa as pessoas num certo nível da mente para cima. Chama-se logosofia. Logoterapia. Ou logosofia, logoterapia. Viktor Frankl. Ele sobreviveu àqueles momentos graças à fé. Graças à fé. Ele não foi egoísta, porque ele cuidou de todos à volta dele e pouco se importou com o que ia acontecer com ele, ou se ele fosse mais torturado ainda, porque havia ajudado um e outro. Ele teve esposa e filhos mortos ao lado dele. Ele não se suicidou por causa daquilo e nem agrediu nenhum agressor. Resultado, Frankl teve toda a sua vida dentro de um destino e quando ele colocou a fé para aquele interno e superior, ele saiu do plano do destino e passou ao plano da providência. Por isso ele sobreviveu, por isso ele criou a escola de logoterapia. Eu penso às vezes logosofia, mas é porque tem dois nomes e as coisas são assim. E o que o Morelli acabou de colocar é aquela questão da fé, ela frequenta o circuito mais elevado da mente humana e ela frequenta e habita o corpo da alma. Quando esta coisa chamada fé deixa de estar no nível mais alto da mente e de frequentar o corpo da alma, ela desce para o ego e ela deixa de ser fé. E é aquilo que tanto alguma coisa que o Cláudio disse, como que o Morelli colocou. Quando o ego chega naquele ponto em que ele diz, por que a mãe dos outros não morreram e a minha morreu? Então perde a fé porque a própria mãe morreu. Aí é o ego que está se manifestando. E o ego é isso que temos que domar, domesticar, amestrar e transcender. Então, o ego não trabalha com a fé. E quando há uma manifestação assim, não é daquele que tem fé. A fé é viva e ela move montanhas porque o grão da mostarda é o menor das hortaliças, mas dentro dele tem a fé de que, se ela se entregar à providência, o destino dela vai ser cumprido dentro da providência. A maior das hortaliças vai crescer daquela minúscula semente. Nós somos assim. A fé está no nosso nível da alma. Trabalhamos com a fé com a alma e o nível mais alto da mente. E assim chegamos lá. É isso. Obrigado. Obrigado, Sabino. É isso que o Sabino colocou é bacana, porque o Viktor Frankl ele é psiquiatra
E realmente ele teve a oportunidade, antes de fundar a logoterapia, de estudar o comportamento dos prisioneiros de guerra dentro de Auschwitz. Ele ficou 3 anos lá preso e ele, por ser psiquiatra, né, ele pôde ajudar, ele pôde ver o comportamento, e ele comenta uma coisa super curiosa. Ele falava assim, que no momento que uma pessoa que estava lá no acampamento decidia morrer, em 2 dias ela morria. Enquanto a pessoa tinha esperança, ela continuava vivendo. Mas a partir do instante que ela decidia morrer, no dia seguinte ou em 2 dias ela estava morta. Ela falava e morria. Então, tem alguma coisa lá. E a coisa mais curiosa que aconteceu de lá foi quando eles libertaram todos os prisioneiros, e foi aí que surgiu a questão do sentido da vida, né? Porque os prisioneiros, ao se verem livres, eles não sabiam para onde ir. Após tanto tempo no campo de concentração, eles não sabiam se eles iam se tinham família, se não tinham família, onde eles moravam, onde eles não moravam. Então, eles ficavam vagando, sem ter dinheiro, sem nada, sem ter como locomoção. E foi aí que surgiu essa questão do sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida que você dá à sua vida? No fim, o Viktor Frankl se tornou diretor da psiquiatria lá na Áustria, acho que foi na Áustria, e ele fez um trabalho maravilhoso com essa questão da logosofia. Mas aí depois a gente discute isso daí. É muito legal o trabalho dele mesmo. Mas o Sabino definiu bem a questão da fé. É aquela ajuda espiritual que a gente tem que trazer para a matéria, que a gente tem dentro da gente, e que somente... Olha, uma coisa é assim, a mente tentar resolver os problemas é o que a gente está vendo no mundo. A mente sem um direcionamento espiritual e tentar resolver as questões é o que a gente vê no mundo. A mente iluminada pelo Espírito resolve as coisas. É isso o sumário. Se a tua mente está iluminada, você resolve as coisas com o olhar do Pai. E o Pai está para resolver. Essa coisa do Frank, eu tenho esses 3 dizeres, né? Você só supera as coisas fazendo alguma coisa, amando ou sofrendo. Essa em síntese, a base do... Jesus é maior que o maior dos homens é aquele que dá a vida pelo seu próximo, cara. Ué, é esse que nós estamos seguindo. O que vocês querem fazer agora? O Roberto escreveu... o Roberto quer falar? Eu não sei se ele quer falar ainda, porque ele foi o primeiro a levantar a mão. Desculpa, Roberto, é que eu não vejo. Pode falar. Depois o Morelli também tinha levantado a mão. Daí. Sim, eu quero... Eu vejo a fé... Está dando retorno, Roberto. Tá dando para ouvir agora? Agora sim. Eu vejo a fé como confiança. Confiança em pessoas. Crença, eu creio que é mais intelectual. Você pode acreditar em coisas, pode acreditar em ideias, mas fé e confiança você tem em pessoas. E quando você tem fé e confiança na pessoa de Deus, eu acho que é a direção do infinito. Porque Deus é infinito. Se a gente confia nele, que é a pessoa infinita, e vai na direção dele, o infinito nos abençoa. Então, não há limites aonde você pode chegar com a fé na pessoa de Deus, porque Deus não tem limites. Existe uma passagem do livro de Urântia, é no documento 196, que é intitulado A Fé de Jesus, que diz assim, que a fé de Jesus era totalmente pessoal e puramente espiritual. Então, eu não sei se eu estou correto nessa minha interpretação,
Mas quando nós falamos em personalidade, eu penso no Pai Universal, que é o outorgador da personalidade e o centro desse circuito. E quando nós falamos em espírito, eu penso na pessoa absoluta, que é a segunda pessoa da deidade, o centro do circuito do espírito. Então, uma fé como a de Jesus, totalmente pessoal e puramente espiritual, colocava ele em conexão com o Pai Universal e com o Filho Eterno, simultaneamente. Agora, eu vou dar um testemunho. É claro que, por isso que eu acabei de dizer, a fé, então, é uma experiência pessoal. E a personalidade é única. E cada relação entre duas pessoas é única, porque as duas pessoas são únicas. Então, as coisas que a gente acredita no universo material exterior a nós são coisas quantitativas, são coisas que você pode fazer cópia e contar uma cópia, duas cópias, uma cadeira, duas cadeiras iguais, cópias de modelos. A personalidade não é assim. A personalidade é única. Cada pessoa é única. Pensa em qualquer pessoa. Não dá para você contar duas daquela pessoa. Quando eu penso numa pessoa, eu penso numa presença. Uma presença inteira daquela pessoa. Meu papai, minha mamãe, às vezes eu penso em Jesus. Então, a minha experiência interior de confiança, da presença da pessoa divina, até onde eu consigo alcançar, é mais ou menos assim. Às vezes, nos momentos quando eu acordo, que eu estou meditando, é claro que isso é muito pessoal, é como se eu navegasse no oceano do espírito, no oceano interior, onde eu consigo ir mais elevado. Aí, quando eu penso, por exemplo, na ministra divina, é como se viesse um pontinho ali que era a pessoa dela. Aí é como se eu me segurasse naquela âncora. Esse pensamento vem dela, minha mãe divina maravilhosa. Aí ela vai conduzindo minha mente pelo oceano da experiência interior e exterior. E eu não me perco. Eu me sinto como se eu tivesse de mão dada com ela. Eu não preciso saber nada da realidade infinita, dentro e fora de mim. Eu só preciso de confiar e dar a mão para ela. Minha mãe é espírito. E aí ela me conduz. E quando eu não estou consciente dessa presença e focando a minha atenção no mais alto que eu consigo da presença da pessoa divina, às vezes meu pensamento, minhas ações, elas ficam meio que caóticas. Então, eu resumo. Fé é confiança na pessoa. Fé em Deus é confiança na pessoa de Deus. E ela é infinita porque a pessoa de Deus é infinita. E no estado de consciência da presença da pessoa de Deus e confiança nele, é como se a gente entrasse de mão dada no infinito com ele. E aí tudo mais acontece. E é consequência dessa relação de amor e confiança. Ok. Roberto. Isso, obrigada, Roberto. Eu queria falar uma coisa sobre fé. O que eu vou falar não quero que leve como comparação, mas é só fazendo uma... não sei que nome que eu vou usar, não é comparação, mas fazendo uma alusão entre duas questões sobre fé. Eu vejo que fé, existe uma linha muito tênue entre fé e crença. Você sair da fé para uma crença é muito, muito fácil. Como eu fui, praticamente minha base de fé é baseada na cultura judaica, eu vejo uma diferença muito grande entre uma fé judaica e uma fé cristã. Do meu ponto de vista, analisando de um outro prisma,
eu vejo mais uma fé cristã como uma fé emocional, emotiva. Que a pessoa se pega com emoção às coisas. O judeu tem uma fé muito mais lógica, racional. O que muitas vezes acredita, fala, o judeu é muito seco, é muito bruto. É isso aqui, não é seco nem bruto, ele é lógico, ele é muito racional. Por exemplo, uma mitzvot, uma lei judaica, fala para guardar o Shabat. O judeu não questiona o Shabat, ele vai e guarda. Ele pode até, durante o período, ele ir buscando o porquê da lei do Shabat. E aprender. E ver por que isso é empregado de uma forma benéfica na vida dele, essa lei. Um exemplo muito também que eu posso dar, de lógica, é uma lei para o povo judeu que todo homem, no 8º dia, tem que fazer circuncisão. Cortar o prepúcio do pênis. Mas hoje se sabe pela ciência, cada 10 ginecologistas, 9 fala que é a melhor coisa que faz, porque evita que a mulher com relação com o homem que tenha circuncisão tem 99% menos probabilidade de ter infecção no útero. Então nós sabemos que essa lei que foi dada lá atrás, há mais de 2.000 anos atrás, que nós mantivemos, hoje revela-se um benefício grande na ciência. Como um outro exemplo que eu dou de lógica, é que nem fala assim, o Moisés abriu o Mar Vermelho. Já veio a ciência comprovar que naquele momento, foi feito estudo, houve um vento muito forte, que aquilo pode ter provocado a abertura do mar. Ter feito a maré recuar para o povo passar. Então não foi Deus. Para o povo judeu, isso não muda nada na fé dele, que a ciência falou. Para o emocional, assim, nossa, está colocando Deus à prova, está desmerecendo Deus, porque está falando que é o vento que fez isso. Para o povo judeu, não. O povo judeu vê isso como melhor ainda, que a ciência provou que foi o vento. O que a ciência não consegue provar é como, naquele exato momento, naquela hora, o vento aconteceu, para que o povo judeu pudesse passar pelo mar. Então, toda a fé do povo judeu é lógica. O que o Sabino falou sobre o campo de concentração, era um judeu que estava lá que ele agia com a cabeça, com a lógica, e não com a emoção. Porque se ele fosse emocional, ele tinha morrido. Ele não aguentava a pressão. Então, ele precisou ir pela lógica, buscar força naquilo que era a crença dele pela lógica e passar por tudo aquilo. Então, eu vejo a grande diferença para mim poder. Eu queria entender, lógico, eu estou aqui com todo mundo, estudo, quer entender, essa fé emocional que o povo cristão, na sua maioria, tem. E é muito diferente de uma fé lógica. Obrigado, gente. É fechado, Marcos. André quer falar. Oi, Andréia. Fala, Andréia. Sabe que eu vou resumir o que é para mim a fé? É tão simples para mim a fé que resume-se em amor. Fé para mim é amor. Eu atinjo aquele estado de fé quando eu estou amando. Então, para mim é isso. Fé é amor. É assim. Legal, Andréia. Posso falar? Pode, Walter. Está quase terminando aqui, né? Eu gostaria só de relembrar aqui as pessoas da minha geração. Quem aí curte a série Star Trek. E um episódio, um filme, né? Dos 13 que foram feitos. O filme 5, A Última Fronteira. Um filme que me marcou muito. Quando a nave recebeu... Como é que chama a nave? Enterprise. Obrigado. Começou a receber uma mensagem
que se atribuía como sendo de Deus, né? Uma mensagem se identificando como Deus. Isso envolveu toda a tripulação, toda a ponte, e eles foram em busca desse sinal, né? Movidos pela fé e pela crença, ter encontrado Deus, né? Eu fico imaginando esses filmes todos de ficção, nenhum encontra Deus. Filmes que se passam no ano 2500, quer dizer, nós vamos ficar 500 anos procurando Deus, né? Pelo que se depender do cinema, né? E nós nunca vamos encontrar, porque essa busca parece que será eterna, de encontrar a fonte, né? Então, quando chegaram lá no planeta, que estava o suposto Deus, né? Eles chegaram lá e Deus se manifestou. Aquela figura bonita, né? Foi projetada assim numa parede, numa montanha, uma forma holográfica, como aquele Deus antropomorfizado, né? Que a gente imagina, com o cabelo, aquela barba enorme, né? Então, ele pede uma nave. O que era o pedido dele? Deus precisava de uma nave. E tem aquela famosa pergunta, né? O capitão Kirk fez para Deus, né? Por que Deus precisa de uma nave estelar? Aí Deus começa a ficar irado, né? Como você ousa me questionar? Eu quero uma nave, eu preciso de uma nave. Aí ele começa a falar que discurso, mas você não é onisciente, onipotente, onipresente, você não está em todo lugar. Por que você precisa de uma nave estelar? Aí o Deus começa a ficar nervoso, né? Aí começa a dar tiro, dar para tudo quanto é lado, que aí eles percebem que caíram numa cilada, que na verdade eles foram atraídos por um demônio. Obrigado. Vimos o filme. Alguém mais quer falar? Eu. Boa noite. Oi, Henrique. Tudo bom? Referente à fé, que eu acho assim para mim, acreditar em Deus para mim, que a existência de Deus para mim é lógica. Para mim eu sei que ele existe. Eu acho que entra a fé na questão do que ele é. Ele é bom, independente do que aconteça. Eu acho que entra aí a questão da fé. Independente de qualquer coisa, de qualquer acidente do tempo, você acreditar que ele é bom, ele existe, beleza? É uma coisa lógica para mim. Mas o que ele é, como ele se comporta, entendeu? Perfeito. Tá mais ligado para mim é nesse sentido. Acreditar que ele é bom, independente do que você vê, do que você está, né, interagindo ali na hora, está sofrendo e etc. Entendi seu ponto. Eu acho que, assim, tentando resumir, acho que é mais ou menos isso. Acreditar que ele é bom, além de, tipo assim, saber que ele existe, beleza, mas ele é bom. Acreditar nisso. Isso tem lá no livro, nos informa isso, lá no documento 2, 3, os atributos de Deus, eles são muito... Está bem detalhado lá realmente qual é o atributo e a característica principal de Deus. Mas a principal característica dele é o amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Essa é a principal característica, né? Esse é o principal atributo de Deus, é a questão do amor. Que é o amor que, a bem da verdade, seria o amor que pode transformar tudo. Não é a nossa mente pensante. É através do amor que a gente pode fazer toda a transformação. Sim. E teve um negócio que eu pensei esses dias, que é referente ao guiamento do espírito. Que às vezes a pessoa pode ficar confusa referente a Deus coloca alguma coisa pra gente ficar confuso. E eu pensei comigo mesmo e vi que o espírito ele só coloca a verdade. O que entra na confusão é quando a pessoa tem preferências e simpatias por verdades individuais, que ela prefere acreditar de um jeito. Mas o espírito está apontando um caminho só. Só que ela briga com isso. Ela quer, não, peraí, é mais confortável isso aqui. Entendeu? Eu vejo dessa forma.
A Tem questão uma de... coisa importante, Henrique, que eu sempre lembro no livro, que Deus não constrange. Uhum. E a gente esquece disso, porque primeiro a gente acha que Deus pode ser o nosso alter ego, como eu comentei, eu acabei não lendo lá para vocês, para não confundir mais, mas esse alter ego é uma criação nossa, às vezes para proteção mesmo nossa. A gente tem a questão dos pensamentos que não param na nossa mente também, que confundem. E se lembrar do estudo do ajustador, o ajustador, ele fala conosco, mas ele age basicamente à noite, fazendo as transformações espirituais necessárias em nós. O que significa? Qual é a lógica? Por que eu mostrei aquele gráfico para vocês? E faço questão de mostrar. Qual é a lógica que quando a gente fala de fazer a sua vontade, existe uma lógica que a gente confunde o que é fazer a vontade do Pai. O que eu quis mostrar nesse gráfico aqui é que a lógica de se fazer a vontade do Pai é para você sair dessa sucessão de momentos. Mas não significa que a gente saiba qual é a vontade. A gente tem que lembrar que a nossa maior parte, o nosso todo processamento é interno. Você às vezes faz a vontade sem nem saber que você está fazendo. Então não adianta querer esperar e falar, pai, faça, eu quero tomar sorvete, a vontade do pai. Para com isso. Isso é coisa humana. O pai vai estar preocupado com o lado espiritual, com o lado de você servir aos seus semelhantes, com o lado de você desenvolver-se internamente no amor. Então, a lógica todinha de fazer a vontade do Pai é para sair dessas sucessões de momentos de infinitas possibilidades que a gente pensa. Sim. Não é para... porque... O que você quer que eu coma, pai? Você quer que eu coma doce ou salgado? Pessoal, isso é infância. Fazer a vontade do Pai é algo que vai além, é servir. É você estar disposto a questionar as suas crenças. É você estar disposto, que nem fala aquele trecho lá, a constantemente estar vendo se você está no caminho. É você se transformar. Não tem nada de errado você ter raiva, você ter medo. Você tem que viver a vida humana. Se a gente é ser humano, nós temos que viver a vida humana, pessoal. Ter dor de barriga, ter alegria, de vez em quando pegar uma bebedeira. Não tem nada de errado. O que tem que tirar essa fantasia? O que o Morelli falou é correto, e o livro fala. A gente tem uma questão do mimimi emocional excessivo. Tudo nesse mundo não pode, nada pode. Então, a gente tem que ter uma fé mais madura, no sentido de não é nesse dia a dia, faça a tua vontade e deixar que a coisa venha naturalmente. Essa é a fé mais lógica e mais racional. E não ficar, não, porque Deus, estou fazendo sua vontade. Sabe-se lá se está fazendo tua vontade e do teu ego te enganando. Você não sabe. Sim. Esse é o ponto. Então, por isso que é difícil discutir isso, mas você tem que pôr, mesmo a Deus você tem que questionar. Você quer que eu faça? É isso mesmo? Você tem certeza? Isso não é um desejo meu escondido ou é a tua vontade de verdade? Isso é questionar a crença. Sim. Porque se não tiver um pensamento, aquele desejo maravilhoso de falar, eu posso voar e vou me jogar do 13º andar. Pessoal, para. Deus não constrange. Ele não vai te pôr em risco. Sim. Ele pode te pôr em situações delicadas para você crescer e decidir. Deus vai fazer, o teu ajustador vai fazer você tomar decisões. Sempre que você estiver em situações delicadas, é porque você tem alguma coisa para decidir por um lado ou pelo outro. Porque ele só constrói a sua alma através de decisões. Então, não pensa que, a hora que você fala, eu faço a tua vontade, você vai ficar livre de tomar decisões. Exatamente ao contrário. Você vai ter que tomar mais decisões, a tua vida vai ficar mais infernal ainda. Vocês querem fazer a vontade do Pai por medo de morrer e acabar, pessoal. A verdade é essa. Todo mundo tem medo, se pela de morrer aqui. Porque eu vou morrer, eu vou para o inferno, eu vou por tudo que é religião católica. Agora, fazer a vontade do Pai não é isso. É você tomar decisões entre o bem e o mal. Não é eu vou para a direita ou para a esquerda, eu vou seguir o caminho moral, eu vou seguir aquilo que eu tenho de maior valor dentro de mim, ou eu vou ceder. Essa é a diferença.
Não é essa infantilidade, ai, eu vou fazer só. Vai fazer, você está danado, cara. Porque o pai vai te pôr em situações de encruzilhada o tempo inteiro. Sim, porque senão não cria sua alma e você não vive. Não acho que o pai vai fazer isso, não. O ajustador faz, Cláudio. O ajustador, leia no livro, se você tiver, inclusive, sobre o... Não, estou preparando aqui uma armadilha para você que chega lá. Não tem importância, mas, olha, a minha armadilha para você é o amor, cara. Se você entendeu... Vou fazer os mistérios do ajustador do pensamento. 20 questões para você não responder. Bom, mas... Olha, vamos pensar uma coisa, Cláudio. Deixa eu voltar aqui. Só que eu quero dizer. Só quero te falar uma coisa. Exercício não vai ter hoje? Eu queria falar 2 minutinhos só, rapidinho. Não, esse negócio de deturpar... Não vai, Cláudio, eu lembro uma coisa. Fala. Esse negócio de deturpar... Não vai dar tempo, Stella. Faz quarta. Negócio de deturpar... É porque já saiu gente também da sala, então... Negócio de deturpar hoje o cristianismo ser uma religião mais emotiva, ou o judaísmo ser uma religião mais racional. Acho que isso não tem nada a ver com a questão da fé, nem com a questão do caminho a Deus. Cada raça, cada povo tem sua maneira própria de subir a escada. Não acho que o caminho correto ou certo de analisar a maneira de se ter fé é olhar o semelhante. Eu acho que o caminho correto de ter fé é olhar para si mesmo. É você que é dono da sua fé, se ela é emocional, porque alguma coisa te dispara, um gatilho te dispara, e aquele ser que você olha para ele, acha tantas maravilhas que te empurra para frente, que coisa sensacional, coisa sensacional. Se não, se a coisa é meio racional, de que o fato de que as coisas se procedem há centenas de, talvez, milhares de anos, e que aquele povo segue daquela maneira, sem querer questionar, mas se ele faz aquilo ali do fundo da alma e de maneira individual, que bom que ele achou esse caminho. Acho que uma coisa não inibe a outra e uma coisa não faz com que a outra seja menor do que a outra. Acho que o amor, no seu sentido total, ele é único. Ele é único, porque o amor é uma criação divina. Eu não acho que ninguém inventa o amor. Só o Pai inventou o amor. Só o Pai cria o amor. Nós apenas transportamos esse amor para dividir com as pessoas. Quanto mais nós conseguirmos dividir o amor com as pessoas, mais nós estaremos fazendo a vontade do Pai. Concordo com você. Quanto mais se divide o amor, mais você está fazendo a vontade do Pai. Por isso que eu falei, a questão não é... Quanto mais você pedir para fazer a vontade do Pai, mais encruzilhada você vai entrar. Lembra que o livro fala, se você tiver sob o comando de um serafim, acho que é um serafim, a tua vida vai ser linda, cara, porque você vai ter obstáculo atrás de obstáculo. O livro informa isso. Isso. Veja, se a função é criar a alma, por que a gente quer moleza? Eu quero conforto, eu quero sossego, eu quero segurança. E o Espírito vai te testar exatamente em tudo isso para que você saia disso e se apegue. E se apegue não, tenha fé em Deus que vai dar certo. Isso é um teste, isso é um trabalho interno que ele vai te coragem para agir, né, também. Coragem, é exatamente a coragem. Coragem destemida que o livro fala, inclusive. Que a gente não tem. A verdade é essa, cara. Ainda mais num mundo como esse, onde o medo, a tônica do mundo é te pôr medo, né? Uma guerra nuclear acaba com... Aí que você tem que se apegar à fé mesmo. Dando um exemplo referente a guiamento, teve uma discussão uma vez sobre uma pessoa que não acredita na aniquilação. E é uma coisa bem delicada. De alguém deixar de existir. A pessoa não acreditava de jeito nenhum. É difícil. Eu, particularmente, eu simpatizo com isso. Seria legal. De alguma forma, a pessoa não... De alguma forma, ela
continuar existindo. Só que Simpatismo internamente... é uma palavra fantástica. Só que no meu interno, tipo, eu não consigo achar que isso é verdade. É como se, assim, você simpatiza, beleza. Só que o espírito em você diz que não é isso. Você pode até simpatizar, seria legal, beleza. Mas pra mim, eu falando pra mim, eu não acredito que isso é desse jeito. Pra mim existe mesmo a aniquilação. Então, mesmo que eu Henrique, simpatize com a ideia. Mesmo que eu simpatize. Mas pra mim existe sim a aniquilação. Tipo, pra mim... Belo momento de Claro. surgir essa frase. Aos 49 do segundo. Mas, Henrique, tem uma coisa importante aí. Isso é uma coisa a ser pensada, né, nos 49 do segundo tempo, que é o seguinte: você é convidado a seguir o caminho do Pai, você não é obrigado. Esta é a grande diferença. Porque tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer. E não pediu mesmo para nascer. Se nós estamos no mundo para criar uma alma, ninguém pediu para nascer. Depende da religião. Mas agora você está entrando na diferença de crenças. Eu estou falando da informação do livro. Ninguém pediu para nascer. E o Pai te dá a escolha. Você quer seguir ou não quer seguir? É uma coisa, é difícil. Eu espernei pra caramba quando eu li essa parte aí. Eu de raiva falava assim, você não faz o que eu quero ser destruído, então, azar o seu. Feito uma criança, cara. Feito uma criança cada vez que eu li isso daí. Se fosse elefante e tivesse uma tromba. Ô, Marcos, eu vou ter que fazer o papel do diabo. Desculpa te interromper. Pode, Você falou que o livro do Dante fala que ninguém pede para nascer. Não disse o livro de Urântia. Ninguém pede para nascer. Ninguém pede para nascer. Que é uma crença. Você usou a palavra crença. Não, o que eu disse é assim, eu tenho pessoas que falam assim, eu não pedi para nascer. O meu ponto que eu quero enfatizar é o seguinte: se você pediu ou não para nascer, é uma oportunidade que você tem de seguir um caminho espiritual. E que você pode seguir ou não. Esse é o teu livre-arbítrio. Você pode concordar em seguir. Porque, digamos assim, você fala assim, eu digo assim, olha, eu não pedi para nascer. Tá bom, o Pai te deu a sua opção. Você não pediu para nascer, você pode não querer a fusão e pronto, e acabou. Só isso. O que eu entendi, você fala que o livro de Dante falava isso. Desculpa. Desculpa. Parar com a fé espírita. Que para o espírita, eles pedem para nascer, né? Para reencarnar. Verdade. É uma crença deles. Então, fala assim, os dois seria crença. Tanto não pedir para nascer no livro de Urântia, quanto não pedir para nascer no... Perfeito. Na verdade, é crença que a gente não sabe, Morelli. A gente veio, você não sabe se você veio... Bem-vindo, Morelli, bem-vindo! A gente não sabe se a gente pediu mesmo para nascer ou se veio por acaso. Realmente, cara, por isso que eu mostrei os slides. Se vocês pensarem nos slides, eles respondem a todos esses questionamentos. Desde o primeiro. Ele responde a todos os questionamentos. Aí eu compartilho com vocês, estudem, vocês vão ver que todos esses questionamentos estão respondidos. Por favor, compartilhe, Marcos. Vou compartilhar. Aí eu vou passar para a Estela de como... Não vou poder passar todas as minhas dúvidas para você. Pode passar, manda aí que quarta-feira vai ter a briga mestre, o Cláudio Marques. Estamos já preparando aqui. Mas sabe que na fé judaica existe uma crença que o judeu pede para nascer. Mas pela crença, ele escolhe como ele quer nascer, onde ele quer nascer. Mais ou menos igual à fé espírita. Então, só que existe uma crença que quando a criança nasce, assim que ela respira, o anjo toca nos lábios dela. Que ela esquece tudo que ela pediu. Entendi. Para ela poder viver. É isso mais ou menos, só que o anjo não toca. Dá um tapa e ele chora. O anjo larga. Bom, pessoal, são 10h10. Vai! Quarta-feira nós continuamos esse debate aqui no Urântia Debate. Se vocês toparem, a gente vai lá. Quarta-feira acho que não vai ser debate, vai ser combate. Vai estar muito legal, cara. Eu vou compartilhar os slides, eu sugiro vocês lerem. Porque você vai ver que tem uma lógica que responde a diferença da humanidade. O livro de Urântia é muito claro sobre a fé. É muito claro.
Venham armados quarta-feira. Eu venho armado com amor, Cláudio. Vou vir de foice. Eu também. Vou trazer foice, filho. Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado, Marcos. Reunião. Obrigado. Quarta-feira continua, segunda. Boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigada. Obrigada. God is love. God is love. God is love. Estela, Boa noite, muito grato. você gravou, né? Você gravou, Sim. Estela? Manda no e-mail, vai, faz favor. Quarta-feira, de novo, com trilha sonora do Cláudio, ele já foi. Tá bom, mas manda essa gravação nos Tá, e-mails, assim tá que bom? baixar, a gente demora um pouquinho para baixar e editar, mas depois eu mando.